Oi, eu sou o Felipe, com um cenário um tanto quanto diferente, eu ainda estou ajustando algumas coisas, mas a programação ela volta ao normal a partir de agora. E hoje eu quero falar sobre um livro bastante conhecido, um livro bastante famoso, que é o livro O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Essa aqui é inclusive uma versão mais recente, que saiu, se eu não me engano, em 2018. Exatamente, em 2018, apesar dessa impressão ela ser de 2021, olha só como é algo recente, né? Então, ele saiu uma nova versão, numa nova capa e em letras provavelmente menores do que nas edições anteriores. A capa desse livro ela é uma espécie de um redemoinho, imagino eu, que acredito que seja uma forma de simbolizar a depressão como algo que suga, né? Que suga suas águas, suga suas energias, tira toda aquela imensidão que você tem para um buraco, que você não sabe para onde que vai dar. A diferença desse livro para as edições anteriores é que nessa edição mais recente é acrescido e adicionado um pós-fácil inédito escrito pelo Andrew Solomon. Mas as mudanças da edição mais nova para a edição anterior, elas vão ficar por aí. Então se você tem aquela edição mais antiga do Demônio do Meio-Dia, com aquela capa bonita, né, de uma arte do Van Gogh, não se preocupe porque as diferenças entre aquela edição, essa edição que você achou na sua biblioteca, que você achou num sebo para você ler, ela não vai mudar exatamente, né? Só vai ser acrescido um pós-fácil e a capa vai ser talvez um pouquinho menos bonita do que aquela outra, mas fica por aí. Mas certo, então, antes de eu falar sobre o conteúdo desse livro, eu vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Sua inscrição e o seu like, eles são muito importantes para que o YouTube ele passe a recomendar meus vídeos e o meu canal para mais pessoas. Além disso, caso você não saiba, eu sou psicólogo e eu também publico conteúdos de psicologia na minha página do Instagram, que é @felipeborgespc, e você está convidado a me seguir por lá também. Vamos falar sobre o livro então. Para falar sobre o Demônio do Meio-Dia, eu preciso falar sobre história. Em 1990, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, ele anunciava aquela década que se iniciava como a década do cérebro. O George Bush pai e não o George Bush filho. Os dois foram presidentes. Em outras palavras, o então presidente dos Estados Unidos, ele sinalizava o avanço científico e tecnológico que as neurociências elas estavam começando a conquistar naquele período, naquela década em específico. Naquela época, por exemplo, os pesquisadores, sobretudo os pesquisadores norte-americanos, eles começaram a descobrir diversos mecanismos de funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Então, entre essas descobertas, houve, por exemplo, um maior conhecimento, né, uma maior investigação a respeito do funcionamento da amígdala e como ela está relacionada ao processo de formação, de manutenção de memórias. E como algumas doenças, como por exemplo o Alzheimer, elas vão prejudicar diretamente a amígdala cerebral. Aliás, é importante falar que a amígdala que está localizada no nosso cérebro, não aquela que está localizada na sua garganta. Além disso, foi nesse período, na década de 1990, que começaram a ser vendidos os medicamentos antidepressivos mais seguros e que a gente conhece hoje em dia. Esses medicamentos antidepressivos são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, ISRS. Então, nessa época surgiu a fluoxetina, que na época de nome comercial era exclusivamente o Prozac, a cetralina, de nome comercial Zoloft, o escitalopram, de nome comercial Lexapro, entre outros medicamentos. Antes da década de 1990, é preciso dizer, já existiam medicamentos antidepressivos. Esses medicamentos antidepressivos eles eram chamados de antidepressivos tricíclicos. Tricíclicos por conta da formação química deles ali, que formava 3 anéis de carbono, se eu não me engano. Esses medicamentos, os antidepressivos tricíclicos, eles eram muito utilizados até a década de 1990. No entanto, existia um grande problema em relação a esses remédios. Os seus efeitos adversos, os seus efeitos colaterais, eles eram muito fortes. Isso impedia que muita gente aderisse ao tratamento ou quisesse usar a medicação. Quando surgiram, então, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, ISRS, com muito menos efeitos colaterais e naquela época com resultados muito animadores, muito positivos e muito melhores que os antidepressivos tricíclicos, a indústria farmacêutica entrou numa espécie de revolução. Como George Bush falou, ele não estava brincando, né? Era realmente aquilo indicava que seria a década do cérebro. E eu tô falando tudo isso porque é nesse boom das neurociências na década de 90, da década do cérebro, que surge esse livro do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia. A primeira edição desse livro, eu tô com essa aqui que foi impressa em 2021, mas a primeira edição desse livro foi lançada em 2001, ou seja,
20 anos atrás. E para você escrever um livro, você leva um certo tempo, e dada a quantidade de experiências que o Andrew Solomon ele narra nesse livro, esse livro aí ele foi escrito pelo menos uns 3 ou 4 anos antes, né? Muita pesquisa e muita aventura que o Andrew Solomon fez para chegar nesse livraço aqui de 500 páginas para mais. Ou seja, para resumir, esse livro ele foi escrito entre os anos 90 e os anos 2000, ou seja, em plena década do cérebro. Aliás, o próprio subtítulo do livro, ele faz uma certa referência a essa década do cérebro, né? Porque ele fala sobre que ele quer fazer uma anatomia da depressão, nada mais biológico, neurocientífico do que uma anatomia sobre um transtorno psicológico. Então, dado todo esse contexto histórico, não é de se espantar que esse livro ele se preze demais pela questão neurocientífica, pela questão do funcionamento cerebral da depressão. Muita coisa acontece durante um episódio depressivo. Há mudanças na função do neurotransmissor, mudanças na função sináptica, aumento ou decréscimo da estabilidade entre neurônios, alterações de expressão de gene, hipometabolismo geralmente, ou hipermetabolismo no córtex frontal, níveis elevados do hormônio liberado pela tireoide, TRH, perturbação da amígdala e possivelmente no hipotálamo, áreas dentro do cérebro. Níveis alterados de melatonina, hormônio que a glândula pineal fabrica a partir da serotonina, aumento da prolactina, lactato aumentado em indivíduos predispostos à ansiedade e terá ataques de pânico. Diminuição da temperatura corporal durante o período de 24 horas, distorção da secreção de cortisol durante o período de 24 horas, perturbação do circuito que liga o tálamo, os gânglios basais e os lobos frontais, mais uma vez, centros no cérebro, aumento de fluxo sanguíneo para o lobo frontal no hemisfério dominante, diminuição de fluxo sanguíneo para o lobo occipital, que controla a visão, diminuição de secreções gástricas, uau! Enfim, existe toda uma série de mudanças que acontecem no corpo, no cérebro da pessoa que sofre da depressão, de um transtorno psiquiátrico de modo geral. E é muito importante que a gente saiba disso, que a gente entenda que não é uma frescura, não é um mindset, é algo extremamente grave, que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado com ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica. Tá, e por que eu tô falando tudo isso? A meu ver, o fato do livro ele ser voltado para essa questão mais da neurociência é o seu maior mérito. Você vê, lendo todas essas páginas, o quanto é importante a gente entender a questão genética, a questão anatômica, a questão química por trás desse funcionamento da depressão, por trás desse transtorno psiquiátrico. Porém, ao mesmo tempo que falar sobre isso é muito importante, é o maior mérito do livro, também acaba sendo a sua maior deficiência. Quer dizer, eu não vejo problema em falar sobre a depressão do ponto de vista genético, do ponto de vista anatômico, mas é curioso como nesse livro é ausente, né, a questão psicológica por trás da depressão, a questão do luto, a questão da perda, a questão do conflito. Tudo isso é meio que subestimado por trás desse grande funcionamento cerebral que o Andrew Solomon ele tenta propor aqui. O Solomon, no decorrer aí das suas 500 páginas desse livro, narra uma série de histórias dele e de outras pessoas passando por um episódio de depressão. Mas o problema é que nenhuma dessas histórias ela parece estar inserida num contexto histórico, num contexto cultural. Então ele para e conta toda a história de um amigo e como esse amigo ele tem sofrido da depressão, quanto ele narra, né? Ele vai narrar todos os sintomas que esse amigo tem passado, quando que aquilo se iniciou, os remédios que ele tem usado, os tratamentos que ele fez, e como esse amigo ele tem lutado contra o diagnóstico no qual ele se encontra. Mas aí que tá, aí que me incomoda, porque cadê o conflito por trás disso tudo? Cadê a perda que deu origem a essa depressão? Cadê as relações familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho? Tudo isso é um pouco ausente quando são narrados esses casos. Eu não quero dizer que necessariamente toda depressão ela tenha como origem um processo de perda, um processo de um conflito. Mas é curioso, é estranho, para dizer o mínimo, quanto que nenhuma dessas histórias, praticamente nenhuma dessas histórias que o Solomon conta, existe essa questão da perda e do conflito na raiz da origem da depressão. Você lê esse livro, então tem a impressão que esses amigos do Solomon, eles desenvolveram a depressão naturalmente. Por algum motivo, o cérebro dessas pessoas começou a desenvolver um nível baixo de serotonina, e aí eles não tiveram escolha, o organismo deles não teve escolha a não ser desenvolver um transtorno depressivo. Para fazer um pouco de justiça, quando Solomon ele conta a sua própria história, ele não deixa de falar sobre as perdas e sobre os conflitos pelos quais ele passou. Então ele recheia ali a história com possíveis situações
que contribuíram ou puderam contribuir para a origem, né, da sua depressão. Um dos capítulos mais emocionantes dessa leitura para mim foi quando Solomon ele narra a relação que ele tinha com a sua mãe. É bem angustiante, né, quando a mãe ela é contrária, por exemplo, ela se manifesta contrariamente à orientação sexual do filho, e todo o processo de morte que ela teve, o quanto foi traumático, né? Imagino que isso tenha sido traumático para o Solomon. A mãe ela sofria de um câncer, se eu não me engano era um câncer, ela tinha muitas dores, ela decidiu por fim na sua própria vida, utilizou, né, da eutanásia e botou um fim na sua vida, e por mais que aquilo tenha sido uma decisão consciente, avisada por toda a família e preparada, né, ao longo do tempo, claro que aquilo vai criar uma ferida enorme na vida de todas as pessoas ao redor da mãe, né? Principalmente o Solomon que vai contar essa história. São capítulos muito sensíveis e narrados de uma forma muito tocante, para falar a verdade. De todo modo, e voltando para as discussões sobre as qualidades e as deficiências desse livro, o Solomon ele sugere que para superar a depressão é preciso, acima de tudo, o uso da medicação. E a medicação, especialmente o Prozac. Sério, não sei quantas vezes o Solomon ele repetiu o nome Prozac. Foram muitas e muitas vezes. E não que isso seja um problema, assim, num primeiro momento. Os remédios, os antidepressivos são extremamente úteis para muitos e muitos casos de depressão. Mas me parece, mais uma vez, que a questão da psicologia, a questão da terapia, elas não são relatadas, elas não são contadas de uma forma muito justa, muito útil. Fazendo uma justiça aqui ao Solomon, ele de fato fala que a terapia e a psicologia são muito importantes, mas eu acredito que no decorrer desse livro, ele não tenha falado tanto sobre isso, ele não tenha dado um peso tão grande quanto a psicologia e a terapia elas mereciam. Quando Solomon ele fala sobre terapia, por exemplo, e é lá no capítulo 3, ele cita brevemente os métodos de tratamento por meio da palavra, por meio da fala. Ele vai citar dois: psicologia, terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal. São só essas duas formas de terapia que o Solomon ele vai retratar no capítulo sobre terapias. A questão é que no final do livro, né, pelo menos nessa edição, no epílogo, no pós-fácio, o Solomon ele vai contar que Solomon ele vai contar que ele se consulta diariamente com um psicanalista, de segunda a sexta. E esse psicanalista e essa análise, essa psicoterapia tenham ajudado bastante, né? E ele já faz terapia há muito tempo, há uns 10 anos pelo menos. E isso é importante, isso é interessante de saber, mas aí eu me pergunto por que o Solomon não contou essa experiência, não contou sobre a psicanálise no capítulo 3, quando ele fala sobre terapias. Eu acho que agregaria bastante, afinal esse livro está repleto de experiências pessoais. Ele poderia ter falado um pouco mais nesse capítulo em específico, porque aqui é descrito os benefícios da terapia cognitivo-comportamental e da terapia interpessoal, que inegavelmente tem esses benefícios, mas a terapia de vertente psicanalítica pela qual Solomon ele é o paciente, ele não conta. Descrever a depressão apenas falando sobre os seus sintomas é problemático por uma série de razões. A principal é claro porque quando a gente fala sobre os sintomas e unicamente sobre os sintomas, a gente esquece de falar sobre a pessoa e a sua história, o que levou ela a desenvolver esse transtorno. Isso é ruim também porque pode chegar no ponto da gente tentar eliminar os sintomas de alguém, mas sem pensar na subjetividade dessa pessoa que ela procurou o tratamento. E a gente tenta remover esses sintomas talvez de uma forma até um tanto quanto autoritária, sem pensar na pessoa no outro lado da cadeia, entende? Então, por exemplo, em algumas passagens do livro, Solomon vai falar abertamente sobre a ideia de criar e manter cada vez mais hospitais psiquiátricos na sociedade. É errado fechar os hospitais psiquiátricos, o Solomon vai falar isso em várias passagens da leitura. E assim, é errado? Pode ser, mas essa é uma visão um tanto quanto rasa. No Brasil, por exemplo, a história dos hospitais psiquiátricos ela é repleta de problemas. Não é uma experiência sem nada positiva. Inclusive, essa experiência gerou o ótimo livro Holocausto Brasileiro, escrito pela jornalista Daniela Arbex, em que ela descreve o terror que as pessoas, os pacientes, eles sofriam nesses hospitais psiquiátricos aqui no Brasil durante todo o século XX completo inteiro. Muita coisa horrível aconteceu nesses lugares. As pessoas que eram abrigadas nessas instituições, nesses hospitais psiquiátricos, eles sofriam uma série de abusos físicos e psicológicos. E esses abusos, eles não eram e não são exclusivos da realidade brasileira. Na Itália, por exemplo, foi onde surgiu o movimento antimanicomial que vai influenciar políticas de saúde pública em todo o planeta. E hoje o Brasil, por exemplo, ele se influencia, ele se apoia nessa visão antimanicomial que surgiu, que nasceu na Itália com Basaglia e
algum outro que eu esqueci o nome agora. Além disso, em várias passagens do livro, Solomon ele fala sobre o eletrochoque e quanto essa é uma prática positiva que deve ser incentivada. E de acordo, o eletrochoque é uma prática que pode ser utilizada em casos graves de depressão, mas a gente precisa ter um certo cuidado ao falar sobre isso e deixar o eletrochoque apenas como uma última alternativa. A gente tem que deixar combinado isso. Quando se esgotam os recursos ou quando o caso vemos sem saída, aí sim incentivamos o uso do eletrochoque, mas último recurso, entende? Inclusive o próprio Solomon, no decorrer do livro, ele vai citar sobre o livro da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Mas me espanta na leitura do Solomon sobre A Redoma de Vidro o fato dele não ter visualizado o quanto que o eletrochoque fez mal para a vida da Esther, da personagem principal desse livro. Aliás, não o eletrochoque em si, mas a forma autoritária em que foi dado esse eletrochoque. Fazer essa ressalva que é muito importante. Inclusive, se você quiser ver um vídeo sobre A Redoma de Vidro da Sylvia Plath, eu gravei esse vídeo, você pode conferir clicando aqui do lado, e caso você ainda não tenha lido o livro, fica a recomendação também. Bom, essas são as minhas principais críticas ao livro. Teriam outras, claro, como as críticas que o Solomon ele tece ao Foucault, ou a questão da pobreza, ou como a depressão ela poderia ser uma doença, um transtorno psiquiátrico positivo, avaliando, né, evolutivamente, o que... Mas não vou me estender nesse sentido, porque eu acho que as críticas que eu já fiz, elas também, de certo modo, contornam esses tópicos que eu também fiquei receoso, também não concordei. Mas o que as pessoas acharam? Pode até ser um novo quadro isso. Antes de gravar esse livro, eu dei uma rápida olhada no Goodreads, que é aquele site lá do Google que avalia os livros, que você faz um reviewzinho, né, sobre o que você achou da sua leitura, para entender o que as pessoas elas estavam achando desse livro e o que elas têm a elogiar, o que elas têm a criticar sobre essa grande história da depressão. A principal crítica que eu li no Goodreads a respeito do Demônio do Meio-Dia, a respeito desse livro, foi de que as pessoas não gostaram do método que o Solomon empregou para falar sobre a depressão, porque esse livro é repleto de experiências e, sobretudo, de experiências pessoais, e o pessoal aqui, uma parte desse pessoal, não curtiu essa forma como o livro é narrado. Aqui, sinceramente, onde eles veem demérito, eu vejo qualidade. O Solomon ele narra muito bem esses casos e essas experiências pessoais. Também há críticas a respeito do ano em que esse livro ele foi escrito, que é o ano de 2001. Muita coisa nova deve ter surgido desde a escrita desse livro para que ele continue sendo a principal referência a respeito de depressão na literatura moderna. Sobre essas críticas, o Solomon ele vai responder no epílogo dessa nova versão. Ele vai dizer, bom, realmente houve mudanças, houve acréscimos, né, novidades na indústria farmacêutica para o tratamento da depressão. Mas aquela revolução da década de 90, a década do cérebro, ela deu uma certa estagnada. Surgiram novos medicamentos e novas variações dos antigos medicamentos, mas nada tão grande e tão importante que fosse necessário atualizar toda a obra. Mas chega de críticas então, chegou a hora dos elogios, pontos positivos. O Solomon, como eu disse, ele conta várias histórias ao longo do livro. Ele conta essas histórias de uma forma muito instigante e muito respeitosa. Ele conta com carinho, por exemplo, uma experiência que ele teve na Groenlândia, que para mim foi a história mais incrível de todo esse livro, assim como uma experiência mística que ele passou lá na África para curar a sua depressão. E eu tenho a ideia de que esses relatos eles enriquecem muito a leitura, tornam mais curiosa e até de certa forma mais agradável a investigação do que é a depressão e como cada cultura ela vai interpretar esse transtorno de uma maneira diferente. Se as pessoas não queriam ler relatos ou experiências pessoais num livro sobre um transtorno psicológico, era melhor, não sei, ler uma tese de doutorado, ler um artigo científico. Para mim, essas críticas em específico, elas não fazem assim muito sentido. Para resumir, então, para amarrar isso tudo que eu falei ao longo desses minutos de vídeo, quando eu peguei esse livro aqui pela primeira vez, eu imaginei que ele seria o livro base, o último livro para que eu pudesse entender por fim todos os pormenores da depressão. Bom, essa expectativa minha, ela foi frustrada. Embora esse livro ele tenha suas mais de 500 páginas e com uma letra um pouco pequena, diga-se de passagem, para você entender de fato que a depressão você precisa de leituras complementares, especialmente aquelas de um cunho mais social. Essa inclusive é uma crítica bastante comum ao trabalho do Solomon e que faz bastante sentido aqui. Em nenhum momento do livro, por exemplo, o Solomon ele vai culpar a sociedade, o mundo que a gente vive, o emprego, o trabalho como possíveis causas para a depressão. Aliás, não como causa, mas como o boom
assim, de casos, elevação de casos que nós temos e estamos tendo desde a década de 90 para cá. O que explicaria todo esse aumento de diagnósticos, afinal de contas. Para complementar essa leitura do Solomon, então, recomendaria para você outros autores como Bill Churran, na Sociedade do Cansaço, a Maria Rita Kell, inclusive vou pegar o livro aqui, a Maria Rita Kell no O Tempo e o Cão, e o Christian Dunker com uma biografia da depressão. Inclusive, caso seja de seu interesse, eu fiz 2 resenhas sobre a obra do Bill Churran como um todo e o livro do Christian Dunker aqui já no YouTube. Você pode conferir, vou colocar no card aqui do lado e também na descrição aqui embaixo. De todo modo, é importante dizer que O Demônio do Meio-Dia não é um livro ruim. Na verdade, apesar de eu tecer assim, muitas críticas ao livro durante esse vídeo, eu gostei de ler essa obra. É uma leitura que muitas vezes pode ser difícil no sentido emocional do termo. Mas foi interessante me aventurar por essas diferentes perspectivas e me aventurar junto com Solomon nessa anatomia da depressão. Eu, muitas vezes no livro, me senti como numa viagem, né? Como se Solomon tivesse pegado na minha mão e me tivesse levado para vários cantos do mundo para conversar com diferentes pessoas. Isso, assim, valeu bastante a pena. Mas então, sobre o livro, eu acho que é isso. No entanto, porém, muito importante, antes de finalizar esse vídeo, eu preciso deixar um recado. Se você tem depressão, se você está passando por um episódio complicado assim na sua vida, nunca deixe de procurar ajuda. E ajuda eu digo no sentido profissional mesmo, ajuda de um psicólogo e ajuda farmacêutica, né, se for o caso, junto ao seu psiquiatra. Um dado muito importante sobre a depressão que o Solomon cita ao longo da leitura é de que apenas 6% das pessoas, 6 é muito pouco, 6% das pessoas que têm depressão, elas têm um tratamento adequado para o seu transtorno. Esse número de 6% realmente assim me espantou. É realmente muito pequeno o número de pessoas que recebem o tratamento adequado, o tratamento que merecia ser dado. Então, se você se encontra nessas condições, não deixe de procurar ajuda. Mas então agora é isso mesmo, eu vou ficar por aqui. Se você quiser acompanhar mais vídeos sobre livros, sobre psicologia, sobre saúde mental, fica de novo o convite para você deixar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no meu canal. Além também, se você quiser ver mais conteúdo de psicologia, fica a recomendação também para minha página no Instagram, @FelipeBorgesPC. Aliás, eu falo tanto sobre a questão da depressão, da saúde mental, que vale até uma série talvez um pouco mais explicativa sobre esses assuntos, sobre esses temas futuramente. Vou pensar sobre isso. Você também tem uma recomendação, não deixe de escrever aqui para mim aqui embaixo. Aliás, não só a recomendação, né? O que você achou desse vídeo, qual sua expectativa, se você gostou de ler esse livro, se você gostou, se você não gostou, se você concordou com as críticas que eu dei. O importante é sempre estender a discussão e eu adoro ler o comentário de vocês, então fique à vontade para expressar a sua opinião aqui embaixo. Mas tá, agora realmente é só, eu vou ficar por aqui. Um abraço para você e até a próxima.